Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o professor do canal Suprema Química, e essa aula vai ser sobre geometria molecular. Antes de começar, já peço a gentileza de vocês deixarem um like, compartilharem com quem vocês sabem que tem interesse nesse assunto. Vem comigo, me sigam no Instagram, Suprema Química. Vamos lá? Bom, pessoal, então, nessa aula nós conversaremos sobre a geometria molecular. Aí vocês devem estar vendo assim, eu escrevi assim, geometria molecular das moleculinhas. O que seriam essas moleculinhas? Moleculinhas são moléculas com até 5 átomos, tá bom? É uma forma didática que eu geralmente comento com os meus alunos. Moleculinhas, que são as moléculas com até 5 átomos, e moléculas grandes, moléculas com mais de 5 átomos. É uma forma didática de classificação apenas. Tá bom? Bom, para fazer a geometria molecular é importante saber o que é geometria molecular. Geometria molecular é a forma como os átomos estão organizados no espaço, posicionados no espaço, tá bom? E o modelo que nós utilizamos para definir a geometria molecular é o chamado modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Poxa, o que é isso? Significa isso, gente, que os pares de elétrons da camada de valência se repelem, se afastam, se mantêm o mais distantes possível uns dos outros, tá? Então, essa é a lógica que está associado à geometria molecular para moléculas com até 5 átomos, mas para moléculas maiores também. Só que aqui eu vou enfatizar para as moléculas pequenas, tá? Bom, vamos lá. Quais são as geometrias moleculares que existem? Inúmeras. Existem inúmeras geometrias moleculares. Mas dessas inúmeras, quais são as mais significativamente importantes para mim, que eu vou fazer o Enem, eu vou fazer os vestibulares? São a geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica, tá? Eu construí uma tabelinha que eu vou montando aqui junto com vocês, e nessa minha tabelinha, vou até rabiscar aqui, ó, eu vou escrever aqui o tipo de geometria, aí uma pergunta, olha só, o átomo central tem pares de elétrons não ligantes? Uma pergunta. Exemplos, e vou desenhar uma estrutura, ou melhor, a estrutura do exemplo, tá bom? Para essa geometria que eu vou destacar. Então, vamos começar pela mais simples, linear. Geometria linear. O que é linear, gente? É uma reta. É uma linha reta, ou seja, os átomos que fazem parte de uma molécula que tem geometria linear, eles estão na mesma linha. Os 3 átomos ou 2 átomos que fazem parte dessa geometria, tá? Para ser uma molécula com geometria linear, ou a molécula tem 2 ou a molécula tem 3 átomos, com uma exceção, beleza? Ou 2 ou 3 átomos. Quando a molécula tem 2 átomos, tipo o O2 e o HCl, que a molécula não tem átomo central, aí, gente, não tem jeito de não ser linear. São só 2 átomos. Como são só 2 átomos, a geometria ela é linear com certeza absoluta. Então, por exemplo, no caso da molécula O2, lembrando que o oxigênio faz 2 ligações covalentes, vai ficar O dupla O. E no caso da molécula HCl, lembrando que o H faz uma ligação covalente e o cloro também faz uma ligação covalente, vai ser HCl. Linear, gente, não tem jeito. São 2 átomos apenas, tá? Agora, no caso da molécula CO2, ela é uma molécula que é formada por 3 átomos, tá? Só que tem um grande detalhe, pessoal. No caso da molécula CO2, o átomo central não tem pares de elétrons não ligantes. Bom, quem que é o átomo central? O átomo central geralmente é aquele que faz mais ligações. Então vamos lá, o carbono faz 4 ligações e o oxigênio faz 2 ligações covalentes, né? Bom, então nesse caso eu vou colocar o carbono no meio, o átomo central. Por que o átomo central não tem pares de elétrons não ligantes? Porque o carbono é um metal da coluna 4A, tem 4 elétrons na última camada e compartilha os 4 elétrons. Então, para o carbono não sobram pares de elétrons não ligantes. Consequentemente, pessoal,
A molécula CO2 fica C dupla O, dupla O. Lembra que eu falei com vocês que os pares de elétrons não ligantes da última camada tendem a se afastar? Por que eu estou enfatizando isso? Porque o dupla O para um lado fica o mais distante possível do dupla O para o outro lado. Por isso que o ângulo ali fica de 180 graus. Tá? Mas, Marquinhos, você falou que tem uma exceção nessa situação aqui de 2 ou 3 átomos. Tem uma exceção, tá? Que é a molécula, eu vou até apagar aqui só para escrever, tá, pessoal? Que é a molécula, essa aqui, ó, C2H2, que é linear, mas é formada por 4 átomos. Ela vai ser assim, ó, H simples C, tripla C, simples H. Então, ela é formada por 4 átomos, mas ela é linear, porque os átomos centrais aqui são carbono, que não tem pares de elétrons não ligantes. Lembrando, isso aqui é um exemplo além desses outros 3 que estão aqui. Tá? Então, geometria linear. Muito fácil, pessoal, muito fácil. E a angular? E a angular? Angular, moléculas angulares são formadas por 3 átomos. 3 átomos. Só que a diferença é que na molécula angular, o átomo central tem pares de elétrons não ligantes. Então, a diferença é essa. Tá? Por exemplo, no caso aqui, o átomo central é o oxigênio, no H2O. E aqui o átomo central é o enxofre. Tanto o oxigênio quanto o enxofre são metais da coluna 6A, que tem 6 elétrons de valência. Então, se eles têm 6 elétrons de valência, fazem 2 ligações covalentes, e tanto o oxigênio quanto o enxofre sobram 2 pares de elétrons não ligantes. 4 elétrons sobram 2 pares. Tá? Nesse contexto, pessoal, deixa eu até fazer o seguinte aqui. Eu vou apagar esse exemplo, que era um exemplo além, né? Deixa eu desenhar os exemplos novamente. Esse O dupla O, H simples Cl. Agora vamos desenhar o H2O. O H2O é o seguinte: o oxigênio, o átomo central, faz 2 ligações covalentes com 2 hidrogênios, mas o átomo central, o oxigênio, sobram 2 pares de elétrons não ligantes. Esses pares de elétrons não ligantes, eles exercem uma repulsão nos elétrons ligantes da molécula de água, fazendo com que a geometria fique angular. Ele empurra essa ligação, digamos assim, numa direção oposta, esses pares de elétrons não ligantes. Tá bom? Independentemente da forma como eu desenho a molécula de água, ela vai ser sempre meio que esse bumerangue, tá, pessoal? Então, por exemplo, ó, vamos supor, minha mão é o oxigênio. Coloquei um hidrogênio, coloquei um outro hidrogênio, tá? É tipo um bumeranguezinho, tá vendo as canetinhas aqui, ó? Hidrogênio, hidrogênio, tá? Aí vão ter os pares de elétrons não ligantes aqui em cima, tá bom? É como se fosse o seguinte, como se fosse um par de elétrons não ligante aqui na frente e um par de elétrons não ligante aqui atrás. Se eu, por um acaso, tirasse um par de elétrons não ligante daqui e trocasse com uma ligação, ela continuaria sendo angular, tá bom? Não importa o jeito que eu desenhe a molécula, ela vai ser sempre esse bumeranguezinho, tá? E essa geometria ela é chamada de angular, tá? Por quê? Porque o átomo central, que é no caso aqui da molécula de água, o oxigênio, tem pares de elétrons não ligantes. A mesma coisa acontece com H2S, que vai ser a mesma lógica. O S também tem 2 pares de elétrons não ligantes. Geometria angular. Tá bom? Muito simples, pessoal. E para moléculas que são trigonais planas ou piramidais? Bom, primeira coisa, para ser trigonal plana ou piramidal, a molécula tem que ser formada por 4 átomos. É o primeiro detalhe. 4 átomos. Tá bom? Existem moléculas formadas com 4 átomos que têm outras geometrias? Sim, mas são os casos que fogem do nosso foco em nível médio. Qual que é a diferença, então, entre a trigonal plana e a piramidal? É o fato de o átomo central não ter pares de elétrons não ligantes, trigonal plana, e no caso da piramidal é quando tem.
Então, por exemplo, olha só que interessante, gente. Eu vou pegar aqui minha canetinha novamente. Olha só, CH2O. Como que é o CH2O? Carbono não tem pares de elétrons não ligantes no átomo central, faz duas ligações com O, uma ligação com H, uma ligação com H. Tá? Então, é trigonal plana exatamente pelo seguinte: carbono, dupla O, por exemplo, H, H, e a gente tem como se fossem os quatro átomos no mesmo plano, porque o átomo central carbono não tem pares de elétrons não ligantes. Esse é o grande detalhe. O BF3 é a mesma coisa. Boro, átomo central, e a mesma ideia, tá? Flúor, flúor e flúor. Aí o NH3. O N, galera, ele tem 5 elétrons na última camada e faz 3 ligações covalentes. Então, se ele tem 5 e compartilha 3, sobra um par de elétrons não ligantes. Esse par de elétrons não ligantes, adivinha? Repele as ligações covalentes. Então, no caso da molécula NH3, é o N, H, 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 e esse par de elétrons aqui em cima repele essas ligações para baixo, tá? E, gente, eu posso desenhar ela assim, ó, né? Dá para ver que é uma pirâmide. O fato de ter pares de elétrons não ligantes faz a molécula ser uma pirâmide. Só que no plano, nós desenhamos ela assim, ó, N, H, 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 piramidal, tá bom? Gente, eu acho que está muito fácil. É só entender a lógica, tá, pessoal? E no caso, a molécula tetraédrica é formada por moléculas, ou melhor, a geometria tetraédrica é formada por moléculas com 5 átomos. Sendo que o átomo central não tem pares de elétrons não ligantes. Gente, a molécula tetraédrica ela é uma molécula tridimensional. Só que no plano, geralmente, a gente desenha como se fosse uma cruzinha, assim, ó. Tá? A gente desenha como se fosse uma cruzinha, mas na verdade ela é tridimensional, tá? Algumas pessoas, alguns lugares vocês podem ver desenhada assim, ó, tá? Também é a mesma ideia, é para dar uma ideia de tridimensionalidade numa coisa que está no plano, tá? Então qual que é a lógica? Carbono, átomo central, hidrogênio, 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 3 hidrogênios e um hidrogênio para cima. Essa é a geometria tetraédrica, tá bom? Então, é só pensar. O átomo central tem pares de elétrons não ligantes? Sim ou não? Aí eu vou diferenciar entre linear e angular, né? Linear e angular, trigonal plana ou tetraédrica ou piramidal, e tetraédrica é um caso, digamos assim, à parte, tá? É isso, galera. Muito simples, muito importante. Isso serve para a gente definir bastante bem as moléculas que têm até 5 átomos. Fiquem atentos a esse tipo de coisa, tá bom? E, pessoal, aqui nós temos no YouTube um monte de materiais para vocês. Todas as quintas-feiras nós temos vídeos novos e às segundas-feiras, 20 horas, nós temos uma live sensacional. Vem comigo. Me visita depois no meu site www.supremaquimica.com.br para me conhecer um pouquinho mais ou no Instagram @supremaquimica. Tá bom? Pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis. Muito prazer, muito obrigado. Deixa o like, a gente se vê numa próxima. Valeu, meus queridos!